provar, você pode se deliciar. Toda vez que uma criança assiste a esses vídeos, algo acontece do outro lado da tela, que a maioria dos pais não percebem. Canais infantis extremamente populares como Cogumelo utilizam técnicas avançadas para prender a atenção das crianças pelo maior tempo possível. Essas reproduções não são feitas apenas para entreter, são testadas, analisadas e ajustadas constantemente. Funciona assim: pesquisadores colocam crianças para assistir episódios enquanto realizam outras atividades do dia a dia, como alguém preparando café, conversando ou passando pela sala. Toda vez que a criança desvia o olhar da tela, isso é anotado. Depois desses dados são usados para descobrir exatamente quais cenas fazem as crianças olhar mais e quais momentos fazem a atenção cair, quais cores, sons, movimentos funcionam melhor. Com essas informações, os produtores ajustam os vídeos, as cenas ficam mais curtas, os cortes ficam mais rápidos, os movimentos ficam mais repetitivos e a música fica mais estimulante. O objetivo é simples: impedir que o cérebro da criança perca o interesse. E pouco a pouco a vida real começa a parecer mais lenta, mais silenciosa e mais chata do que o mundo hiperestimulado da tela. E sabe qual é o mais triste? A maioria dos pais não fazem ideia do que está acontecendo. Durante quase toda a história da humanidade, a infância foi marcada por exploração, brincadeira e interação com o mundo real. Crianças corriam pelas ruas, inventavam jogos, conversavam, observavam o ambiente ao redor e aprendiam sobre a vida através de experiências diretas. Mas algo mudou. Em poucas décadas, um objeto pequeno, silencioso e aparentemente inofensivo começou a ocupar o espaço cada vez mais na maioria das rotinas das crianças: a tela. Hoje é comum ver crianças muito pequenas, às vezes quase bebês, segurando celulares, assistindo vídeos, deslizando os dedos na tela e ficando completamente imersas ao conteúdo digital. Para muitas famílias, isso se tornou parte do cotidiano. O celular aparece durante as refeições, durante viagens, antes de dormir, enquanto os pais trabalham, enquanto a criança deveria apenas brincar. E pouco a pouco, aquilo que antes era ocasional começa a se tornar frequente, até que se torna normal. Nunca na história da humanidade crianças passaram tanto tempo diante de telas. Essas mudanças começaram muito rápido, tão rápido que muitas pessoas sequer tiveram tempo de refletir sobre o que realmente está acontecendo. Em gerações anteriores, a infância acontecia principalmente no mundo físico. As crianças aprendiam observando pessoas, explorando o ambiente, testando limites e interagindo diretamente com outras crianças e adultos. Hoje, uma parte significativa dessas experiências está sendo substituída por um fluxo constante de imagens, som e estímulos vindo de dispositivos digitais. Para uma criança pequena, cada vídeo é uma sequência intensa de cores, movimentos, músicas e personagens que aparecem e desaparecem rapidamente. Tudo acontece em segundos. Outro vídeo começa, depois outros, e o fluxo praticamente nunca termina. Para muitos adultos, parece apenas um entretenimento, mas para o cérebro de uma criança que ainda está em pleno desenvolvimento, essa exposição constante a estímulos digitais pode ter efeitos muito mais profundos do que imaginamos. Isso levanta uma pergunta importante: o que acontece quando a geração inteira cresce passando horas por dia diante de telas? Essa é uma pergunta que cientistas, psicólogos, pesquisadores e educadores começaram a investigar com mais atenção nos últimos anos. E quanto mais estudos surgem, mais fica claro que estamos diante de uma transformação profunda na forma como as crianças crescem. Mas para entender o que realmente está acontecendo, precisamos olhar para algo fundamental: o cérebro da criança, porque é justamente ali que começa a história do vício digital. O cérebro de uma criança não é apenas uma versão menor de um cérebro de um adulto. Na verdade, ele está em um dos momentos mais importantes de desenvolvimento de toda a vida. Nos primeiros anos de vida, o cérebro humano cria milhões de conexões neurais a cada segundo. Essas conexões são formadas a partir de experiências que as crianças vivem nos dias. Tudo que a criança vê, tudo que a criança escuta, o que ela toca e o que ela sente. Tudo isso ajuda a moldar o cérebro que ela terá no futuro. Por isso, a infância é considerada uma fase extremamente sensível do desenvolvimento humano.
O cérebro infantil é altamente plástico. Isso significa que ele se adapta rapidamente a estímulos que ele recebe. Se a criança cresce em um ambiente cheio de interações, brincadeiras e explorações do mundo real, o cérebro desenvolve rapidamente a lidar com pessoas. Mas quando os primeiros estímulos vêm de telas digitais, o cérebro começa a se adaptar a esses estímulos. E é aqui que entra um fato muito importante: o sistema de recompensa do cérebro. Dentro do nosso cérebro existe um mecanismo responsável por gerar sensações de prazer e motivação. Esse sistema funciona através de um neurotransmissor chamado dopamina. A dopamina é liberada quando fazemos algo que o cérebro interpreta como recompensador. Comer uma comida gostosa, resolver um problema, receber elogios, aprender algo novo. Essas experiências liberam pequenas doses de dopaminas e fazem o cérebro entender que aquela atividade vale a pena ser repetida. Esse é um mecanismo natural do cérebro. O problema começa quando esse sistema é estimulado de forma intensiva e repetitiva. E é exatamente isso que muitos conteúdos digitais fazem. Os vídeos infantis modernos são cheios de estímulos que ativam constantemente o sistema de recompensa do cérebro. Cortes muito vibrantes, movimentos rápidos, mudança constante de cena, música repetitiva e personagens exageradamente expressivos. Tudo acontece em segundos. A cada novo estímulo, o cérebro recebe pequenas doses de dopamina. E quanto mais a dopamina no cérebro recebe, mais ele aprende a desejar aquele tipo de estímulo. Esse é o primeiro passo para a formação de um comportamento compulsivo. O cérebro começa a associar a tela a uma fonte constante de prazer, e quando a tela desaparece, o cérebro sente falta desse estímulo. E é assim que o processo do vício começa de forma silenciosa, gradual, quase imperceptível. Muitos dos vídeos infantis mais populares da internet segue padrões muito específicos de produção. Esses padrões não existem por acaso. Eles foram desenvolvidos justamente para maximizar a atenção das crianças. Pesquisadores de comportamento infantil mostraram que crianças pequenas têm uma capacidade de atenção limitada. Elas se distraem facilmente. Por isso, muitos conteúdos digitais são estruturados para impedir que essa distração aconteça. Uma das estratégias mais usadas são a mudança constante de estímulos. Em muitos vídeos infantis, a imagem muda a cada segundo, novos personagens aparecem rapidamente. Outra técnica comum é a repetição. Músicas que se repetem, movimento repetitivo e frases repetidas várias vezes. A repetição ajuda o cérebro infantil a manter o foco e criar uma sensação de familiaridade que torna o conteúdo ainda mais envolvente. Além disso, muitos vídeos utilizam cores extremamente saturadas e contrastes fortes. O cérebro humano é naturalmente atraído por estímulos visuais intensos, especialmente o cérebro infantil. Durante anos, o impacto das redes sociais na saúde mental infantil era apenas alertas de especialistas. E em 2026, isso mudou. Uma jovem processou plataformas digitais alegando que o uso desde a infância contribuiu para a ansiedade, depressão e o isolamento dela. O júri de Los Angeles decidiu a favor dela, reconhecendo que recursos como rolagem infinita e recomendações automáticas podem incentivar o consumo compulsivo. As empresas foram consideradas negligentes e condenadas a pagar a indenização milionária. Mais importante que o dinheiro, o caso abriu precedentes e levantou uma questão central. E se o problema não for o usuário, mas o próprio sistema, projetado para prender a atenção, especialmente de crianças? Deixe sua opinião sobre esse caso nos comentários e vamos ver como é que as pessoas pensam sobre essa questão. Ao longo desse vídeo, nós vimos algo que poucas gerações antes precisaram enfrentar, uma mudança profunda na forma de como as crianças crescem. Vimos que o cérebro infantil é extremamente sensível a estímulos que recebe. Vimos como os conteúdos digitais são capazes de ativar o sistema de recompensa do cérebro através de estímulos rápidos, constantes e altamente envolventes. Vimos também como muitos desses conteúdos são projetados para manter a atenção pelo maior tempo possível. Cores fortes, movimentos rápidos, mudança constante de cena, música repetitiva, tudo pensado para o cérebro continuar querendo mais. Com o tempo, esse padrão pode alterar a forma como algumas crianças reagem ao mundo ao redor. Atividades simples podem parecer menos interessantes. A paciência pode diminuir.
A concentração pode ficar mais difícil e o mundo real pode começar a parecer lento demais para um cérebro muito estimulado. Mas também podemos ver que a tecnologia em si não é um inimigo. Ela pode educar, conectar pessoas, abrir portas para o conhecimento. O problema surge quando isso deixa de ser equilibrado, quando a tela passa a ocupar o espaço que antes pertencia à infância. E por isso, talvez a pergunta mais importante não seja se a tecnologia deve fazer parte da infância, mas sim qual espaço que ela deve ocupar dentro dela. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e também se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui e até uma próxima.